Tudo bem, galerinha? Então, hoje a gente vai fazer a resolução daqueles exercícios do dia 8/5, que era sobre as ligações covalentes. Então, se você não entendeu direito, não conseguiu começar, presta atenção na resolução e depois tenta refazer os exercícios. Se ainda assim ficar com dúvida, me procura lá no grupo, que eu te atendo no privado e a gente vai tirando as dúvidas sobre o exercício. Beleza? Vamos começar? Começando então pelo exercício 3 lá do Forms, aquele linkzinho que eu mandei para vocês para realizarem as atividades, lá pede para você realizar a ligação covalente entre o carbono, representado pela letra C lá na tabela, e o cloro pelo símbolo Cl. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é localizar os elementos na tabela periódica, a mesma coisa que a gente fazia antes e que nós fizemos lá no exercício anterior de ligações iônicas. Então, a gente vai localizar o carbono e a gente descobre que ele está na família 4A. E localizando o cloro, a gente descobre que ele está lá na 7ª coluna, então é na família 7A. Então, agora a gente pode colocar os dados que nós encontramos. Então, o carbono é da família 4A, isso indica que ele tem 4 elétrons. Lembra que na ligação covalente não é perder ou receber, é compartilhar. E ele tem que compartilhar a quantidade que ele precisa para completar 8 elétrons. Então, se o carbono tem 4, ele precisa compartilhar mais 4, porque é a quantidade que ele precisa receber. E aí nós temos o cloro. O cloro é da família 7A, isso indica que ele tem 7 elétrons. Então, ele vai precisar somente de 1 elétron para completar 8, por isso que ele só compartilha 1. Então, agora a gente consegue organizar aqui como a gente vai fazer essa transferência de elétrons. Então, a gente coloca a quantidade que o carbono precisa em cima, né? Ele precisa de 4, então você vai escrever C4. O cloro, ele precisa de 1, então você vai escrever Cl1. Agora, a gente vai fazer eles trocarem esses numerozinhos. A gente não chama de carga, porque carga é para íon. Isso aqui é só uma forma simplificada de vocês fazerem essa ligação. Então, eu tenho o carbono, que é o C4 ali, e o Cl1, que é o cloro. Lembrando que esse número em cima é a quantidade de elétrons que cada um precisa receber. Quando eles trocam esses numerozinhos, esse 4 do carbono vem aqui embaixo no cloro e esse 1 do cloro vem aqui embaixo no carbono. Lembra que o 1 não precisa ser representado. Então, a gente vai formar CCl4. Tranquilo? Sem dificuldade, né? O exercício 4 pedia para você realizar a ligação covalente entre o nitrogênio e o flúor. Primeira coisa, localizar a família desses elementos. Então, o nitrogênio, eu sei que ele está aqui na família 5, 5A, e o flúor, ele já está bem próximo aqui na família 7A. Então, agora a gente localiza ali os dados que a gente precisa. Nitrogênio, ele é da família 5A, isso indica que ele tem 5 elétrons. Se ele tem 5 elétrons, ele precisa receber 3 para completar 8. Então, ele vai compartilhar somente 3 elétrons. O flúor é da família 7A. Então, ele tem 7 elétrons. E para completar 8, ele precisa receber 1. Então, ele vai compartilhar somente 1 elétron. E aí, a gente faz o que agora? Coloca a quantidade de elétrons que cada um precisa em cima ali da letrinha do elemento, né? O símbolo que representa ele. Então, se o nitrogênio precisa de 3, vai ficar N3. Se o flúor precisa de 1, vai ficar F1. Lembrando que essa é uma forma simplificada. Então, a gente vai ter N3 mais F1, mais porque a gente está ligando esses elementos, a gente está fazendo uma ligação. Então, os dois têm que aparecer juntos no final. E aí, esse 3 do nitrogênio vem aqui para baixo do flúor. E esse 1 do flúor vem aqui para baixo do nitrogênio. E aí, nós vamos formar o NF3. Essa é a ligação covalente entre o nitrogênio e o flúor. Isso indica que eu preciso de 3 flúor para completar um nitrogênio. Beleza?
No exercício 5, ele pede para você realizar a ligação entre o oxigênio e o bromo. De novo, localiza os elementos na tabela. O oxigênio se encontra aqui na família 6A e o bromo na família 7A. Ainda não lembro o nome das famílias, não consegui decorar, não consegui guardar o número da família. Pega a sua tabela periódica que está lá no livro ou a outra tabelinha que você tenha separado e deixa junto na hora de fazer o exercício. Vai ficar bem mais simples. Localizei as famílias, agora a gente vai colocar os dados. O oxigênio da família 6A indica que ele tem 6 elétrons. Para completar 8, ele vai precisar compartilhar somente 2. O bromo, ele é da família 7A. Isso indica que ele tem 7 elétrons. Para completar 8, ele precisa compartilhar somente 1. Agora, a gente vai escrever os numerozinhos. Oxigênio precisa receber 2, ou compartilhar 2, então vai ficar O2. O bromo precisa compartilhar 1, receber 1, BR1. E agora eles trocam esses numerozinhos. Esse 2 do oxigênio vem aqui para baixo do bromo. E esse 1 do bromo vem aqui para baixo do oxigênio. E aí nós vamos formar OBr2. Tranquilo? O exercício 6 pede para você realizar a ligação covalente entre o silício e o enxofre. E aí sempre tem um símbolozinho para ficar mais fácil vocês encontrarem aí na tabela periódica. Então, primeira coisa, localiza os elementos. O silício está aqui na família 4A, bem embaixo do carbono. E o enxofre está aqui na família 6A, embaixo do oxigênio. Colocando os dados que a gente precisa, a gente descobre que o silício é da família 4A, então ele tem 4 elétrons. Para ele completar 8, ele vai precisar compartilhar 4, que é uma forma dele receber 4 elétrons. O enxofre, ele é da família 6A, então ele tem 6 elétrons. Então ele vai precisar compartilhar 2 para completar 8. Colocando os numerozinhos do símbolo, como o silício precisa compartilhar 4, Si4. O enxofre precisa compartilhar 2, S2. Agora eles trocam as cargas. Si4 mais S2. O que acontece aqui? Esse 4 vem aqui para baixo do enxofre e esse 2 vem aqui para baixo do silício. E aí nós vamos formar Si2, S4. Só que lembra aquela regrinha que quando a gente conseguir diminuir a nossa moléculazinha, a gente tem que fazer isso? Pode ser dividindo por um número que a gente consiga dividir todo mundo e eles continuarem inteiros. Então, se eu olhar aqui para o Si2, S4, se eu dividir ele por 2, eu vou ficar com Si, S2. Então, você vai fazer o quê? Sempre que acontecer isso e você conseguir dividir pelo menor número, né? Dividir aqui por 2, a gente vai conseguir obter a menor molécula, a menor fórmula que nós precisamos, que é o que a gente chama de fórmula mínima. Essa não está incorreta, porém essa é a usual. Então, lembre que se aparecer números pares, né, ou números que a gente consiga dividir para tornar eles menores, a gente tem que fazer isso. Continuando aqui, ele pede para realizar a ligação covalente entre o fósforo, representado pela letra P, e o selênio, que é o Se. Então, de novo, localiza lá na tabela. O fósforo é aqui da família 5A, está embaixo do nitrogênio. E o selênio, ele é da família 6A, embaixo do enxofre. Então, agora a gente coloca os dados aqui. Então, o fósforo é da família 5A, isso indica que ele tem 5 elétrons. Se ele tem 5 elétrons, ele precisa compartilhar 3 para completar 8. Lembra que é sempre a quantidade que ele precisa receber. O selênio é da família 6A. Ele tem 6 elétrons e precisa compartilhar 2 para completar 8. Agora a gente consegue organizar aqui os símbolozinhos. Então, o fósforo vai ficar P3, porque é a quantidade que ele precisa receber, que ele precisa compartilhar. E o selênio vai ficar Se2, que é a quantidade que ele precisa receber e precisa compartilhar.
Agora a gente faz a troca dos numerozinhos. Então, esse 3 vem aqui embaixo do selênio e esse 2 vem aqui embaixo do fósforo. E aí nós vamos formar P2SE3. Ficou um númerozinho grande, mas não tem como dividir, né? Se a gente dividir por 2, o 3 vai ficar 1,5. Não pode, tem que ser o menor número inteiro. Se dividir por 3, também não conseguimos obter o número inteiro. Então, essa é a formulazinha final desse composto. Ok, pessoal? Na atividade 8, ele pede para você realizar a ligação covalente entre o cloro e o cloro. Estranho, né? Mas não é. É assim que os gases se formam. Eles se ligam entre eles mesmos. Como que funciona isso? Só localiza a família do cloro lá. O cloro é da família 7A. Então, a gente vai ter que utilizar 2 cloros se ligando, porque ele pede para ligar entre cloro e cloro. Não tem problema nenhum isso acontecer. Então, a gente descobre que o cloro é da família 7A, tem 7 elétrons e vai ter que compartilhar somente 1. Então, eu tenho Cl1. E aí, o outro cloro, mesma coisa, a gente já tem os dados dele, né? Então, a gente tem 1 aqui e 1 aqui, que é a quantidade que ele precisa compartilhar. E agora, a gente vai trocar essas carguinhas, né? Cargas não, esses numerozinhos. Vai ficar o 1 que tem aqui, vai ficar aqui embaixo. E o 1 que tem aqui, ficaria aqui embaixo. Mas olha aqui, como a gente tem o mesmo elemento, a gente só soma. Eu não preciso trocar cargas. Quando é o mesmo elemento, eu somo entre eles. Eu tenho um cloro mais um cloro. Então, eu vou ter Cl2. Isso aqui indica que eu tenho 2 cloros. Isso aqui é o gás cloro. Então, os gases são moléculas que são formadas pelos mesmos elementos. Então, eu posso ter O2, eu posso ter O3. Então, é o mesmo elemento que está ligando para formar esse gás. Então, quando eu estiver tratando do mesmo elemento, eu não troco os números, eu somente somo eles. Então, eu tenho um cloro mais um cloro. Então, eu vou ter 2 cloros no final, só que eu não vou escrever 2Cl, eu vou escrever Cl2, porque é assim que a gente representa os compostos moleculares, principalmente os gases. Isso a gente vai ver mais tarde daí, tá, pessoal? Então, aqui, quase finalizando, a gente vai para a atividade 9, né? Ele pede para realizar a ligação covalente entre o silício e o nitrogênio. Então, você vai localizar lá na tabela o silício, embaixo do carbono, indica que ele é da família 4A, e o nitrogênio, família 5A. Já temos os dados aqui. Silício é da família 4A, então ele tem 4 elétrons. Então, ele vai precisar compartilhar 4 para ficar com 8. Mesma regrinha até agora. O nitrogênio é da família 5A. Então, ele tem 5 elétrons. Então, para completar 8, ele vai precisar compartilhar 3. É sempre a quantidade que ele precisa para completar 8 elétrons. Lembra da regra do octeto, né? Agora, a gente organiza aqui e sabe que vai ficar para o silício Si4, que é a quantidade que ele precisa compartilhar. E o nitrogênio vai ficar N3, porque ele precisa compartilhar 3. E agora a gente vai trocar esses numerozinhos. Então, esse 4 vem aqui para baixo do nitrogênio e esse 3 vem aqui para baixo do silício. E aí nós vamos formar Si3N4. Também não consigo diminuir essa fórmula, então ela permanece assim, sem alteração. Até agora, ok, pessoal? Qualquer dúvida, me chama lá no grupo. Agora vamos para o exercício. Era uma pesquisa para vocês já irem se acostumando com algumas características de alguns metais do nosso dia a dia e que caem muito em questões, tanto do que a gente vai trabalhar agora, durante o ensino médio e nos vestibulares, né? São coisas que a gente tem que conhecer. Então, lá ele pede, lá na letra A, qual é o único metal líquido a 20 graus Celsius. Então, o único metal líquido ali dos metais que a gente conhece na nossa tabela periódica é o mercúrio, né? Ele é um metal bem prateado, ele está
líquido, aqui a nossa temperatura ambiente, e ele é o único metal que tem essa característica. Que metal que tem cor amarela? Amarela, ele existe, todas essas coisas que eles estão pedindo é que ocorra naturalmente, que não sofreu influência humana, né? Que não foi sintetizado em laboratório ou que mudou alguma característica em laboratório. Então, um metal que tem cor amarela, a característica dele é o ouro. Letra C, que metal possui cor avermelhada, que fazem joias também com ele? Cobre, né? Se você conhece o fio de cobre ali da parte de fiação elétrica, ele tem aquele tom rosado, avermelhado. Isso é característico do cobre. Letra D, cite um metal usado em panelas e latas de refrigerante. Então, se a gente pensa lá em lata de refrigerante e panela, já vem alumínio, que é o metal mais comum para você fazer esse tipo de material, fazer esse tipo de objeto. Letra E. Cite um metal que seja considerado bem denso. O que é um metal denso? Um metal que tem uma característica mais pesada, né? E aí a gente pode falar de chumbo. O chumbo ele é difícil de você tornar ele lâmina, você consegue, mas ele é um metal diferente para você trabalhar, porque ele é bem denso, ele é bem pesado. Letra F. Que metal é constituinte de latarias e automóveis? O que será que é feito a lataria dos automóveis? De ferro, mas hoje é bem mais característico você ter ferro e outros metais, né, formando ligas metálicas, mas o comum ainda é se utilizar ferro. E letra G, cite 3 metais usados na fabricação de joias. Então, um a gente já citou aqui, que é o ouro. Outro é a prata e o outro pode ser platina. Então, esses são os principais utilizados hoje para a fabricação de joias. Tranquilinho, né, pessoal? Não tem muita dificuldade nesse conteúdo. Isso aqui já está englobando também lá das ligas metálicas, que foi um pouquinho que a gente viu, mas já é importante para vocês irem conhecendo. Se você ficou com dúvida ainda, me procura. A próxima aula a gente já vai avançar um pouquinho e eu estou ali à disposição para ajudar vocês. Ok, galera? Até a próxima!